Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o advogado Fernando Lopes, especializado em tokenização, DeFi. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a assessoria jurídica em projetos de tokenização. Como que funciona para você que é empreendedor e quer criar um projeto de tokenização, independente do ativo que você pretenda tokenizar? A depender do ativo, você vai ter as regras específicas referentes ao ativo. Se for, por exemplo, um ativo, um imóvel, terá as normas relativas ao direito imobiliário. Mas, independente do ativo subjacente ao token, existem normas comuns aplicáveis a todos os projetos. É sobre essas normas que eu vou falar nesse vídeo. Qual que é a primeira norma? A primeira norma é a norma 14478 de 2022, que estabelece diretrizes às chamadas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Ou seja, se o token que você irá emitir for considerado um ativo virtual nos termos do artigo 3º dessa lei, você precisará de uma autorização do Banco Central para poder desempenhar suas atividades, sob pena de ser considerada uma instituição financeira irregular. Isso é muito importante. A Lei 14478 de 2022, ela alterou a lei atinente aos crimes financeiros, equiparando as instituições financeiras às chamadas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Então, um dos crimes que você cometerá caso venha lançar um produto que seja considerado um ativo virtual, sendo considerado um prestador de serviço de ativo virtual sem essa autorização, um dos delitos é a prática do crime de operar instituição financeira de forma irregular, certo? Porém, é possível que dessa sua atividade decorram outros ilícitos. Então é de extrema importância esse primeiro filtro, saber se o projeto que você está lançando, se o ativo, será ou não considerado um ativo virtual. Há poucas exceções. Uma delas digna de nota é o do inciso 3º do artigo 3º, que fala quando você está tokenizando bens e serviços especificados. Porém, essa análise ela só pode ser feita para um advogado que deve analisar todo o contexto da tokenização. E se não for o caso de você ser considerado um prestador de serviço de ativo virtual, o advogado deverá emitir um parecer, de modo que você tenha segurança jurídica. Esse parecer ele precisa ser objetivo, não pode ser documentos evasivos, porque é uma coisa muito séria. Se você não tiver esse documento, se você não tiver certeza de que você não é um prestador de serviço de ativo virtual, de modo que você não precise dessa autorização, você estará cometendo então um crime, ou terá o risco de cometer um crime. Então esta é uma questão. Outra questão que sempre surge, que é muito importante também, é saber se o ativo que você vai tokenizar, ele é ou não considerado um valor mobiliário, tá? Não confundir mobiliário com imobiliário. Imobiliário se refere ao direito imobiliário de imóveis. E valores mobiliários são basicamente ativos de natureza, em geral, especulativa, que estão relacionados a riscos de empreendimentos. Então, a oferta pública de valores mobiliários, e essa é uma questão, primeiro saber se o teu ativo ele é ou não um valor mobiliário. Uma vez entendido e enquadrado ele como um valor mobiliário, é necessário verificar se a oferta que você fará ao mercado é ou não considerada uma oferta pública. Porque se ela for considerada uma oferta pública, você precisará de uma autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Se for oferta privada, aí não haverá necessidade. E também é algo complexo de ser feito, porque há uma norma muito inespecífica que fala sobre o investimento coletivo. Então, o conceito de investimento coletivo, ele propositadamente, ele é inespecífico. E não apenas no Brasil, mas há uma decisão muito interessante no âmbito que discute uma questão com uma empresa que emite uma criptomoeda chamada XRP, aonde a juíza frisa essa questão de por que ser inespecífico. Porque geralmente quando você faz uma oferta pública de valor imobiliário, você está buscando recursos junto ao público para empreendimentos de risco. Então, o legislador busca deixar a questão de modo muito discricionária para as autoridades, o que é complexo, porém, o advogado ele é capaz
de analisar o seu projeto e lhe dar um parecer com segurança se é ou não valor mobiliário e se a oferta que você está realizando é pública ou não. Então, isso também, nosso escritório, por exemplo, Lopes e Zorzo, nós fazemos esses pareceres, né? Tanto no sentido da necessidade ou desnecessidade da autorização do Banco Central, que ainda está por vir. No momento que eu gravo esse vídeo, nós não sabemos ainda quais serão os critérios que você deverá preencher. E também em relação à parte da Comissão de Valores Mobiliários. Bem, essas são as duas principais normas que surgem. E há, evidentemente, muitas questões ainda para que possam ser discutidas. Por quê? Muito embora nós tenhamos uma legislação que tem sido divulgada para o mercado como uma legislação relativa ao mercado de criptoativos ou tokenização, de uma forma geral, essa norma, ela, no caso brasileiro, traz um conceito muito específico, que é o conceito de ativo virtual, e que não engloba todos os criptoativos. Então, por exemplo, se você estiver emitindo um token, e esse token estiver lastreado em um ativo financeiro que é regulado, esse token não será considerado um ativo virtual. Porém, isso não significa que ele não terá uma regulação. Se ele é um ativo financeiro regulado, ele então será regulado pelas normas atinentes ao sistema financeiro. Isso é uma confusão que alguns advogados fazem. O fato dele não ser um ativo virtual não significa que ele não esteja sujeito à regulação do Banco Central, por ele ser, justamente pelo fato dele ser um ativo financeiro. E nós sabemos que quem regulamenta o sistema financeiro e faz a supervisão do sistema financeiro de forma direta e imediata é o Banco Central. Então, essas são as questões, esse é o paradigma regulatório. Então, é muito importante que você, antes de começar qualquer projeto de tokenização, busque um escritório especializado na área e você deve ter um parecer inicial. Esse trabalho o nosso escritório ele faz, nós analisamos e se eventualmente você não precisar dessa autorização, nós fazemos um parecer atestando a desnecessidade. Por outro lado, caso você precise, nós também te damos todo o suporte de modo que você obtenha a autorização junto ao Banco Central, que será certamente nada fora daquilo que já existe para outras atividades financeiras, obviamente com as peculiaridades do mercado de ativos virtuais no Brasil, e também junto à CVM, caso seja o caso de realização de oferta pública. Por outro lado, muitos casos de ofertas privadas, é necessário que o advogado também participe de todo o processo, de modo a evitar que essa oferta privada possa ser entendida como uma oferta pública. Nós temos, por exemplo, parecer da CVM dizendo que você pode, inclusive, às vezes, utilizar a internet e mesmo assim essa oferta ela não vem a ser considerada uma oferta pública. Olha só que interessante, né? Muitas pessoas não sabem desse fato. Então, o advogado ele deverá estar muito atento sobre isso. E a depender, quando você vem utilizar meios como a internet, é muito importante estar atento também às demais jurisdições, porque há um consenso nas principais jurisdições de que se você está utilizando a internet, você está fazendo uma oferta, por exemplo, para usuários que estão nos Estados Unidos, ainda que você esteja no Brasil, isso é considerado uma oferta pública nos Estados Unidos e pode trazer graves consequências, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido a necessidade de contratar um advogado antes de entrar e iniciar qualquer projeto na área de tokenização, na área das finanças descentralizadas, que é um outro assunto, mas a legislação realmente ela é muito complexa e, infelizmente, né, para muitos, tem que contratar assessoria jurídica. Grande abraço.